Olá pessoal, vamos iniciar aqui um novo conteúdo, né? Um conteúdo que está lá no livro de vocês, da página 116 até a página 122. É o conteúdo intitulado de Trabalho e Potência, um conteúdo que passou a fazer parte agora do oitavo ano. Né? É um conteúdo da física, mas que agora compete ao oitavo ano, a gente está trabalhando com vocês. Conteúdo muito fácil, muito tranquilo e de fácil entendimento e diversas aplicações aí no dia a dia. Quando fala a palavra trabalho, a gente logo se pergunta, né, o que é o trabalho? Para que serve o trabalho? Né? E quando a gente usa a palavra trabalho, o que é que nós imaginamos? Emprego, né? E tarefa a ser realizada. Né? Lavar uma louça, limpar uma casa, ir dar aula, ir para o consultório médico trabalhar. Né? Quando fala a palavra trabalho, significa isso. Só que trabalho dentro da área das ciências não tem esse significado, né? De realmente ir trabalhar. O trabalho não tem esse significado. O significado de trabalho é outro, certo? O significado de trabalho é outro, não é esse significado, certo? E aí nós vemos, né, diversas aplicações do trabalho no nosso dia a dia. Certo? Quando nós falamos em trabalho, o que é que está associado? Né? O que é que o trabalho está associado? Está associado a uma força e um deslocamento. Né? Quando nós associamos força e deslocamento, ocorre um certo movimento. E esse movimento nós chamamos de trabalho. Quando nós associamos força e deslocamento, estamos gerando energia, né, através do trabalho. Então, trabalho dentro das ciências é isso, certo? Trabalho é a associação, né? Tem uma meninazinha aqui, ela está na bicicleta, ela está pedalando, ela está tendo alguma força, ela está desenvolvendo uma força para pedalar essa bicicleta e essa bicicleta está deslocando. Então, isso é o que nós chamamos de trabalho, certo? É quando ocorre essa transformação de energia. Quando você tem uma força, associa a força ao deslocamento e ocorre uma transformação de energia. Podemos falar que isso é trabalho, certo? Professor, eu posso falar que trabalho é energia? Posso. Trabalho é sim energia, certo? Quando você também, né, vai para o varal e põe as roupas lá, você está abaixando e levantando, né, para poder estender essa roupa. Você também está realizando trabalho. Está tendo uma transformação de energia aqui. Você está associando o trabalho, está associando a força com a distância. Quando nós associamos força, né, que você precisa abaixar e levantar para suspender a roupa, quando nós associamos isso, também há um trabalho aí, certo? Há uma energia. Então, eu posso falar que trabalho é energia? Posso. Eu posso falar que trabalho é a força associada com o deslocamento? Posso também, certo? É um carrinho de supermercado. Quando você empurra esse carrinho, você está exercendo trabalho? Estamos sim exercendo trabalho, certo, gente? Então, dentro da ciência, o trabalho não é o mesmo trabalho que nós realizamos no dia a dia. É um trabalho diferente, é um trabalho que está associado com a transformação de energia. É algo, alguma coisa que você vai associar com a força e a distância para transformar em movimento. Então, o simples empurrar de um carrinho é uma forma de geração de energia, é o trabalho, certo? Você está associando força e deslocamento, então nós chamamos isso de trabalho. Então, quando nós falamos em trabalho, logicamente, existe uma equação. Né? Não vou usar a palavra fórmula, vou usar a palavra equação. Vocês têm mais o conhecimento dessa palavra, né, na matemática. Então, o trabalho nada mais é, né, que nem eu falei para vocês, é a força associada com o deslocamento. Então, quando você tem uma força associada com o deslocamento, nós chamamos isso de trabalho. O professor, vamos utilizar essa letra aqui para representar o trabalho? Sim. Eu posso usar um T aqui? Posso, sem problema, certo? Não há problema. Você pode usar um T aqui ao invés de utilizar essa letra grega aqui tal. F de força, né? E delta S, esse delta aqui significa variação. O S é o que? Espaço. É medido em metros. Eu posso pegar isso aqui e colocar um D de distância?
Posso. Eu posso substituir o ΔS por D, distância? Posso. Então, o trabalho é igual à força multiplicado pela distância, certo? Se o corpo é deslocado na mesma direção de uma força aplicada sobre ele, dizemos que essa força realizou o trabalho. Então, se você está deslocando o corpo, se força, você está empurrando agora uma mesa. Você está exercendo uma força sobre essa mesa. Se você está empurrando essa mesa e sofreu deslocamento no mesmo sentido da força, você está exercendo o trabalho, certo? Que pode ser calculado, então esse trabalho pode ser calculado multiplicando, você vai multiplicar a força pelo deslocamento, certo? Lembrando que no lugar disso aqui nós podemos substituir por a letra D de distância, certo? Então, essa distância ela é medida em metros, lógico, né? Se como é distância, tem que medir em metros. A força, a unidade medida é o Newton, é um N maiúsculo, e o trabalho, como ele é energia, é um tipo de energia, ele é medido em Joule, certo? Então, já temos aqui uma questão, né? Uma questão bem simples, fácil de entender. Presta atenção. Como é que a gente faz o cálculo do trabalho? Presta atenção no enunciado. Para calcular o trabalho realizado por uma força de 28 Newton, a questão está te dando uma força de 28 Newton, que desloca um objeto numa distância de 2 metros, na mesma direção e sentido. Então, nós temos aqui uma força que vale 28 Newton, certo? E temos uma distância que vale 2 metros. Lembra que eu falei que trabalho é igual a força vezes distância? Então, a força que a questão está citando, a força vale 28, e a distância vale 2. O que é que a gente vai fazer? Para calcular o trabalho, você vai pegar a força, que vale 28, certo? Vezes multiplicado por 2, que é a distância. Então, 28 vezes 2, né? Você multiplica os dois, vai dar quanto? Vai dar quanto? 56. Pronto. É assim que calcula o trabalho. Então, o trabalho é igual a 56 joule. Certo, gente? Joule por quê, professor? Porque a unidade medida de trabalho. Então, é dessa forma, muito simples, esse conteúdo aqui. Certo? Olha outra questão aqui, ó. Uma força constante de 20 newton, olha a força, vale 20, produz em um corpo um deslocamento de 0,5. Olha, deslocamento à distância 0,5 no mesmo sentido da força. Calcule o trabalho realizado por essa força. Então, de que forma que a gente vai calcular o trabalho? Lembrando que trabalho é igual a quê? Olha, vou voltar aqui no slide. Trabalho é igual a força vezes distância. O que é que a gente vai fazer? A força vale quanto? A questão falou. Uma força constante de 20 newton. Vale quanto? 20 vezes o que? A distância, o deslocamento, que vale quanto? 0,5. Multiplicou 20 vezes 0,5, nós encontramos o que? 10. Então, 10 joule é o que? É o trabalho exercido por essa força aqui. Pronto, é só isso. Outra questão. Qual é o trabalho? Mais uma vez, a pergunta é qual é o trabalho? Vai ter questões que vai pedir para calcular a força e a distância? Sim. Por enquanto, a gente está vendo aqui somente o cálculo do trabalho. Qual é o trabalho realizado por uma pessoa? Qual é o trabalho realizado por uma pessoa que faz uma força constante de 50 newton para arrastar um móvel a 3 metros de distância na direção e no sentido da força? Então, tem alguém que está realizando, né, uma força constante, está arrastando o móvel. A força que a pessoa está aplicando para arrastar o móvel ali é 50 newton, né? E ele, quando ele arrasta, vamos supor que é um guarda-roupa. Você está arrastando um pequeno guarda-roupa, você está puxando ele, está exercendo uma força de 50. E esse guarda-roupa, né, ele deslocou 3 metros. Qual o trabalho que foi exercido aí? Gente, quando pede para calcular o trabalho, quer dizer a energia. Qual foi a energia que você teve que desenvolver para arrastar esse móvel? Então, a força, a questão está falando, ó, uma força constante de 50 newton, está aqui a força. E a distância de quanto? De 3 metros. Então, 50 vezes 3 é igual a 150, certo? Então, 150 joule é o valor do trabalho realizado pela pessoa. É a energia que a pessoa está exercendo aí para puxar esse móvel ou esse guarda-roupa. Mais uma questão, né?
Uma força de 80 newton desloca um corpo por 5 metros. Né? Você desloca um corpo, né, por 5 metros utilizando uma força de 80. Calcule o trabalho realizado. Lembrando, trabalho é igual a força vezes distância. A força, ó, aqui, uma força de 80. Vale quanto a força? 80. Desloca um corpo por 5 metros. 5 metros aqui, ó, 5 metros. Né? Então, 5 metros é o que? A distância. 80 vezes 5, 400 joules. Então, a energia que a pessoa vai utilizar aqui para deslocar esse corpo aí durante 5 metros é energia de 400 joules. Certinho? A última questão aqui, uma outra questão. Agora ele não quer saber qual é o trabalho. A pergunta agora é qual é a distância que esse corpo ele sofreu. Um carrinho se desloca sob a ação de uma força de 50 newtons. Então tem um rapazinho aqui empurrando um carrinho de mercado, certo? E ele está com a força de 50 newtons. Né? Ele está desenvolvendo a força de 50 newtons. Sabendo que o trabalho realizado foi de 400 joules, calcule o deslocamento. Então a pergunta aqui é você calcular o deslocamento, certo? Então olha só a equação. Trabalho, né? Pode ser um T aqui, é igual a força vezes a distância, que pode ser um D aqui. Então a questão está te falando que o trabalho foi de quanto? 400 joules. Então no lugar do trabalho você coloca os 400 joules. A força foi de 50 newton aqui. A força é igual a 50 newton. E ΔS, que é a distância, é o deslocamento. É o que a questão está querendo saber. O que é que a gente vai fazer agora aqui? O 50 passa para lá dividindo. Então vai ficar 400 que divide por 50. Dividindo isso aqui vai dar quanto? A distância deu o quê? 8 metros. 400 que divide por 50 deu quanto? 8. Então, essa pessoa vai deslocar o carrinho aqui durante 8 metros. 8 metros para, né, quando ele aplica uma força de 50 e um deslocamento de uma energia e um trabalho de 400 joules. O deslocamento é de quanto? De 8 metros, certo? Um outro exemplo aqui, diferente também, calcular o deslocamento, né? Isso aqui o pessoal ainda em países ainda subdesenvolvidos, né? Onde as máquinas ainda não chegou, ou até mesmo nos países desenvolvidos, né? Ainda tem alguns locais, nas regiões próximas aqui da gente, que o pessoal ainda utiliza esse boi aí para poder fazer o arado. Aí a questão fala o seguinte, um boi arrasta um arado, né? Então o boi arrasta um arado, puxando-o com a força, ó, o boi, a força do boi, 900 newton. Sabendo que o trabalho pelo boi, né, foi de 18.000 joules. Então, né, como são dois bois, né, então uma força grande, né, 900 newton, é a força que eles estão aqui puxando, que eles estão exercendo sobre o arado. E o trabalho foi de 18.000 joules, né? Uma energia muito alta. Coitado desses bois. Calcule a distância percorrida pelo boi. Então aqui, gente, usando aquela mesma equação, o trabalho foi de quanto? 18.000, igual a força 900, e a distância é o que a questão está querendo saber. Qual foi a distância que esses bois eles percorreram? 900 passa para lá agora dividindo. Então vai ficar 18.000 dividido por 900. Realizando essa divisão aqui, nós encontramos o quê? 20 metros. Essa é a distância percorrida pelos bois, né? Arrastando esse arado aí, certo? Para poder, logicamente, né, arar a terra para o agricultor ficar feliz da vida, plantar seu milho, seu feijão, né, e ficar feliz da vida e colher, vir a chuva na época certa, fazer a colheita e vender e ter o lucro e melhorar também, né, dar uma condição melhor para esses bois aí, apesar que os bichinhos devem sofrer, né, puxando esse arado aí, certo, gente? Então, aqui nós encerramos essa parte de trabalho, certo? De trabalho. A gente vai iniciar agora uma outra aula, que é sobre potência, né? Vamos iniciar a potência. Como eu falei, está na página
116, esse conteúdo, até a página 122, certo? E agora, já que nós concluímos essa parte do trabalho, vamos entender agora o que é a potência, que é uma coisa totalmente diferente do trabalho, mas que estão interligadas, que estão uma dependendo da outra, né? E a gente vê muito no nosso dia a dia. Qual é a potência? Você vai comprar um secador, a potência de quanto? Vai comprar um som, né? A potência de quanto? É 5.000 watts, 10.000 watts? O secador é 3.000 watts, é 4.000 watts? Né? O ventilador, qual é a potência? Né? Quanto melhor, maior a potência, melhor o produto. Né? E lógico, mais ele vai consumir. Não é isso? Mais ele vai consumir e menos tempo você vai gastar ali para exercer uma atividade. Né? Você compra uma prancha, 2.000 volts, ou 2.000 watts, né? Uma potência de 2.000. Você vai ficar ali capengando para estar puxando o seu cabelo, para estar pranchando ele. Agora experimente pegar uma prancha de 4 ou 5.000 watts, uma potência maior. Na primeira passada ali o cabelo já está lisinho, não é isso? Então, o que é potência? Né? O conceito físico que mede é a transformação de energia por unidade de tempo. É quando você transforma energia em determinado intervalo de tempo. Quando você associa a energia do corpo, né, com o tempo. O secador esquenta, né, a prancha esquenta. Você pega lá um secador, né, de 1.500 watts, você vai passar umas 3 vezes no mesmo lugar para tentar ali, né, secar o cabelo, porque a potência dele é muito baixa. Você vai gastar muito tempo aí para secar o cabelo. Agora pega um secador de 4 a 5.000 volts, de 4 a 5.000 watts, né? Você na segunda vez o cabelo já está sequinho, né? Quanto maior a potência, menos tempo você gasta e mais eficaz a energia, mas o consumo também é maior, certo? Quanto maior a potência, menor o tempo gasto para realizar um trabalho. Então a potência, gente, está associado com o trabalho, certo? É a relação do trabalho com o tempo. E trabalho nós sabemos que é o que? Energia. Trabalho é energia, né? Você tem uma TV aqui, ó, 80, a TV zona, 50 polegadas, 80 watts. Nós falamos watt, mas o correto é o watt, né? Significa que ela transforma 80 joules de energia a cada segundo. Esse é o significado. Se você tem lá uma TV, o secador de cabelo, 5.000 watts, o que é que vai acontecer? Significa que ele gasta 5.000 joules, que é uma energia um pouco alta, né? Relativamente alta, a cada 1 segundo. É um consumo extravagante aí. Por isso que as meninas que gostam de utilizar secador, prancha, o consumo, a energia vem alta, né? Não usa muito não, porque o consumo vem no estopim. Então, se você tem uma TV que ela gasta lá 80 watts, isso aqui é uma TV, ela gasta pouco, né? Isso aqui é mensal, provavelmente, né? 80 watts significa que ela transforma 80 joules a cada 1 segundo, certo? Cada 1 segundo ela está transformando 80 joules. Esse é o significado de potência. Professor, onde é que está a potência aqui, professor? 80 watts. 80 watts, pessoal, é a potência, certo? É a potência. 80 joules é energia, certo? Cavalo. Cavalo a vapor, né? Nós falamos muito disso aí. Né? Quantos cavalos tem seu carro? Quantos cavalos tem esse trator? Quantos cavalos tem tal máquina? Um cavalo a vapor corresponde a 735 watts. Né? A maioria dos carros populares no Brasil possui motor com potência da ordem de 70 CV, 70 cavalos a vapor. Aí você vai pegar aqui os 70 e multiplicar por 735. Quando você pega 735 e multiplica por 70, vai dar um valor de 51.450 watts. É a potência de um carrinho desse aí, de um carrinho popular, né? Mais de 51.000 watts. Essa é a potência do carro, certo? Só que como são valores muito altos, né? A potência dos carros, por isso que eu acabo utilizando o cavalo a vapor. Então você fala 70 CV, pronto. Né? Quem mexe com carro lá, quem é mecânico, sabe que cada cavalo a vapor corresponde a 735 watts.
Aqui também tem algumas informações, né? Em todos os aparelhos elétricos de nossa residência vem com essas informações aqui, né? Informando o rendimento médio, 61,5. Né? Aqui é o classe A, porque tem classe A, B, C, D, E, o E consome mais. Né? Esse aqui é o classe A, é bem econômico ele. Então, aqui vem algumas informações acerca do produto, certo? Que em outro momento a gente vai trabalhar com isso aqui, beleza? Vamos lá. Então, de que forma que nós realizamos o cálculo? Como é que nós realizamos o cálculo da potência? A potência é calculada dividindo-se o trabalho pode ser letra B, pela variação de energia. Pode ser assim? Pode. Então, você usa, para calcular a potência, você vai pegar o trabalho e vai dividir pelo tempo, certo? Sempre assim. Ou você pode pegar a energia, porque trabalho é energia, não é isso? Acabei de falar para vocês, trabalho é energia. Você pode pegar o trabalho, né? E trocar o trabalho por energia e dividir pelo tempo. Você vai estar calculando da mesma forma a potência, certo? Essa parte do conteúdo, ela é muito interessante. Ela está na página 119, né? Começa na página 118 e termina na página 119. Então, o watt é a unidade medida de potência. Então, aqui é que nós realizamos o cálculo da potência. Preste atenção que agora é uma questão. Uma máquina realiza um trabalho de 20.000 joules. É isso, 20.000 joules em 50 segundos. Essa máquina é potência, né? Qual a sua potência? Você vai pegar o 20.000, que é o trabalho, que é energia. Eu não acabei de falar que para você calcular a potência tem que ter o trabalho sobre tempo? Pronto, o trabalho na questão vale quanto? 20.000. Quanto é que vale o tempo? 50 segundos. Você pega o 20.000, né? Aqui está incorreto, né? Aqui está 2.000, mas aqui é 20.000. Dividido por 50, você pega 20.000 e divide por 50, vai dar um valor de 400 watt, né? Watt, né? 400, aqui também está incorreto, é 400 watt, viu, gente? Então, aqui é 20.000, que divide por 50, aqui vai dar um valor de 400 watt, não é isso? Se aqui em cima tivesse 2.000, fosse 2.000, aí tudo bem, a alternativa, aí o cálculo seria dessa forma aqui, 2.000 que divide por 50 é igual a 40, certo? Uma pedra é puxada horizontalmente por uma força de 40 N, olha a força, né? Puxada por uma força de 40 N, a uma distância de 5 metros em 5 segundos. Encontre, letra A, o trabalho. Gente, lembra lá, para calcular o trabalho eu preciso da força do deslocamento. A força vale quanto aqui? 40, é isso? E a distância 5, está aqui, 5 metros a distância. Eu pego 40 e multiplicar por 5, deu quanto? 200. Professor, por que a gente está fazendo isso aqui? Porque na letra B, pede para você calcular a potência. Para a gente calcular a potência, a letra B, para calcular a potência, você precisa de quê? Do trabalho, que no caso aqui a gente achou na letra A, que o trabalho é quanto? 200. O tempo que a questão falou aqui, né? 5 segundos. Então, você vai pegar o trabalho, que é 200, e dividir por 5 segundos. Então, 200 que divide por 5 é igual a 40 watts. Isso aqui é a potência de uma pedra que é puxada por uma força horizontal, certo? Então, é dessa forma que a gente faz o cálculo da potência. Muito simples. Eu vou pegar o trabalho e dividir pelo tempo. Acabou aí, certo? Aqui tem outra questão também. Para empurrar uma caixa na horizontal, a uma distância de 6 metros em 10 segundos, uma pessoa imprime uma força indivídua. Essa questão é igual à anterior. Primeiro passo aqui é você calcular o que? O trabalho que a pessoa realiza. Qual é o trabalho que a pessoa realiza? Né? Para calcular o trabalho, tem que ter a força vezes distância. Aqui a questão fala, imprime uma força de 120 newtons. Então, a força vale 120. E a distância aqui, a uma distância de 6 metros. Então, 120 vezes 6 vai dar quanto? 720. Então, você encontrou o trabalho. Letra B. Adivinha qual é a pergunta da letra B? A potência. Para calcular a potência, você precisa do trabalho, que você encontrou aqui na letra A, que é 720, dividido pelo tempo. Olha o tempo aqui, 10 segundos. Você vai pegar 720 e dividir por 10, certo? Que vai dar 72 watt. Certinho, pessoal? E aí a gente encerra
por aqui. Nas próximas aulas, a gente efetua mais exercícios, certo? Muito obrigado e bom estudo!